estudar linguagens para o Enem do jeito certo, com menos esforço e com muito mais resultado, começando agora para o fim do jeito certo, quero estudar linguagens. Ó, eu vou gravar esse conteúdo aqui hoje, tá focando meninas, com base nessa prova do Enem, tá? Que para muita gente foi muito difícil. Se você não fez esse Enem, saiba que foi uma das provas mais puxadas. Sim, dá para você se esforçar menos, ter mais resultado. Parece contraditório, mas não é. E a prova disso é que os nossos alunos conseguiram aí nesse ano, que foi muito difícil, 38 de 45. É uma evolução absurda. Eu vou te mostrar tudo aqui. Primeira coisa, o passo a passo que eu vou te ensinar nesse vídeo tem que ser seguido nessa ordem. Se você pular, inverter a ordem dos passos ou ignorar algum desses 3 passos simples, esquece, você não vai conseguir ter resultado nenhum. E eu quero muito que você consiga e volte aqui depois e fale assim: profinho, eu vi aquele vídeo e tive o resultado e agora eu tô na facu. Ó, se liga. Primeiro passo é estude os assuntos que realmente caem na prova. Uma coisa muito doida, né? Mas, por incrível que pareça, tem gente aqui na humanidade que estuda aquilo que não cai. E é uma coisa doida. Se você estuda o que não cai, você se esforça mais, tem menos resultado. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que cai na prova de linguagens e tal. Vou te mostrar tudo isso. E se você quiser que eu faça um vídeo aqui com, deixa eu pensar, assuntos proibidos que você não pode, em hipótese nenhuma, colocar no seu cronograma de estudos. Se você quiser que eu faça esse vídeo muito doido, bota aqui nos comentários: profinho, quero saber. Faz um vídeo dos assuntos proibidos que eu não posso colocar em hipótese nenhuma no meu cronograma, senão eu vou estar fazendo coisa errada. Segundo passo que você tem que fazer, eu vou falar sobre tudo isso aqui, tá? Entenda a ordem certa das questões da prova. Não é para você fazer na ordem numérica que a provinha te deu, que nem você fazia a provinha lá no fundamentalzinho. Primeira questão 1, depois a 2, depois a 3. Não, é a pior forma de você fazer prova do Enem, é assim. É que nem tomar banho de chinelo, totalmente errado. É a mesma coisa. E o terceiro passo é aprenda a fazer as questões lendo o mínimo de texto. Sabe o que as pessoas cometem de erro? As pessoas querem primeiro aprender a fazer questão sem ler o texto para depois saber quais assuntos caem na prova. Então, se você tiver na cabeça de inverter os passos, você não vai conseguir ter resultado. Para fim, eu não sei se eu preciso estudar linguagens. Na verdade, eu não sei. Que linguagens é só interpretação? Vai chorar muito se você ficar pensando assim, tá lindo? Eu sou professor de sala de aula, de raiz, há 10 anos. Eu vejo muitos alunos com essa fala. Alunos que estão no primeiro e segundo ano do ensino médio já têm que começar a estudar linguagem. O próprio Enem chama de candidatos treineiros. Os alunos de terceiro ano, que são os candidatos chamados de típicos, e isso aí é uma doideira, né? Porque chega no terceiro ano, a escola começa a colocar um monte de coisa na tua cabeça. Você tem que saber filtrar os assuntos que você realmente é relevante para você estudar. E terceira coisa que tem que estudar linguagem são os alunos pós-ensino médio, que o Enem chama de candidatos recorrentes. E é muito dor no coração, né, chamar o cara de recorrente. Ou seja, o cara tá envelhecendo tentando passar na faculdade. E a minha meta é não deixar você envelhecer tentando fazer o Enem para passar para a faculdade que você quer. Quero que você passe o mais rápido possível. Mas para isso, tu tem que seguir os passos que tem que ser seguidos. O primeiro passo é estude os assuntos que realmente caem na prova. Vou falar sobre isso agora. Ó, comparação textual, variação linguística, gêneros textuais. Faça um caderninho de gêneros textuais. Quantos gêneros existem? Tu vai lá listando os gêneros. Crônica, artigo de opinião, reportagem, notícia, que são os gêneros jornalísticos. Vai fazendo uma listinha desses gêneros textuais. Coloca aí na tela grande pra galera ver gêneros textuais. Artes plásticas caiu muito nessa última prova do Enem. Inclusive caiu uma questão que a gente trabalhou no curso Método de Linguagem Sem Segredos. Tá vendo minhas coisas aí, né? Tá vendo minhas coisas. Aqui, ó. Esse aqui é o material do Método de Linguagem Sem Segredos. Vou procurar aqui. A gente trabalhou exatamente esse conceito de head-made do Marcel Duchamp. Exatamente certinho. E é muito lindo porque cai exato, senhores. Aqui, cai exatamente, ó. Quem estuda linguagens vai conseguir ter um melhor rendimento do que quem não estuda linguagem. Não tem como.
como, não tem como. Além dessa parte de artes plásticas, tem funções da linguagem que você tem que estudar. Poemas, eu sempre coloco poemas entre aspas o eu lírico, porque geralmente, quando ele está pedindo uma interpretação de poema, ele usa a palavra lírico, eu lírico, lírica. Isso é muito comum, é fácil de você identificar. Para fim, como é que eu identifico questões da prova de linguagem? Não sei. Se vier a palavra lírico, você sabe que é uma questão de poema. Se vier a palavra função emotiva, tu já sabe que é uma questão de função da linguagem. Tá, para fim, mas eu não sei qual que é mais fácil, qual que é mais difícil. Calma que daqui a pouquinho eu vou te falar a ordem que você tem que fazer as questões. Estratégias argumentativas também, é muito importante você estudar isso. Literatura também, só que tu tem que ter noção de uma coisa, tá? Literatura, existem, sei lá, dezenas de estilos literários. Eu fiz faculdade de letras com especialização em literatura e eu mesmo não estudei todos os... Eu fiquei 8 anos na faculdade. Faculdade são 4 anos, só como eu tive que trabalhar muito, eu não consegui fazer no tempo certinho. Tive que puxar matéria, eu tive que dar aula e acabei atrasando muita coisa. Então eu fiquei 8 anos na faculdade de letras e eu não consegui estudar todas as escolas literárias. Você, em um ano, ou até menos do que um ano, você quer estudar todas as escolas? Não vai conseguir. E que bom por isso, porque você não precisa estudar todas as escolas literárias. Por exemplo, o que mais cai de literatura são as escolas que sempre se repetem. Se você quiser depois, eu vou deixar lá no final do vídeo uma sugestão de um outro vídeo para tu continuar e dar uma sequência e entender quais que são as escolas literárias que mais caem, porque não caem todas. E se você tentar abraçar o mundo, você não vai conseguir. E por incrível que pareça, os alunos que têm mais resultados são aqueles que estudam menos, porque estudam com foco, estudam do jeito certo, estudam com menos esforço. Como é o caso do Carlos, ele fez 38 acertos em linguagem com método Linguagem Sem Segredos. É absurdo isso. Absurdo, senhores. E aí agora a gente entra no segundo tópico. O segundo tópico é: entenda a ordem certa para resolver as questões da prova. E qual que é a ordem certa? Eu fiz um macete. O macete é o tigela funda, tigela funda, eca, tipo eca, tá começando a ficar difícil, e li eu lírico, ou seja, se você estiver batendo o olho no eu lírico, saiba que eca é mais difícil. Quais que são as questões que você tem que fazer, a ordem que você tem que fazer? Primeiro tipo, depois gênero, depois linguística aplicada ao uso, que é a variação linguística. Depois função da linguagem, divulgação de anúncios, estratégias argumentativas, comparação textual, artes, literatura e poema. Nessa ordem. Se você começar fazendo questões de poemas, você vai se cansar e essa é uma questão mais difícil. Não sei se você sabe, mas a TRI, que é a metodologia de correção da prova do Enem, ela valoriza o aluno que consegue seguir essa ordem pedagógica da coerência dos acertos. Então, acerte essas questões na ordem. E o terceiro tópico da nossa aula de hoje: aprenda a fazer questões lendo o mínimo de texto. A prova do Enem, ela é muito longa. E esse ano agora foi muito mais longa. Já para pensar que a prova de linguagens, cada questão tem um texto, ou às vezes tem 2 textos. Então, na prova de linguagens, tem pelo menos 45 textos. É humanamente impossível. Então, o que você tem que fazer? Ler o texto o mínimo possível. Só que todo mundo consegue fazer isso? Não. Só quem consegue fazer isso é quem tem teoria. Quem domina a teoria consegue fazer as questões lendo o mínimo de textos possível. Vou colocar uma sugestão de um vídeo aqui para você aumentar o seu conhecimento em linguagens. Toca nele e continua assistindo.